Olá, amigos e amigas. O que me traz aqui hoje não é a política especificamente. É uma reportagem que passou no Jornal Nacional, se deu no Jornal Nacional, uma tragédia em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Um barranco cedeu devido às chuvas e soterrou quatro crianças que tinham acabado de jantar, estavam dormindo, e o pai perdeu os 4 filhos numa pancada só. O senhor não conseguiria nem falar direito. É claro, não dá para falar. A dor é muito grande. Ninguém consegue imaginar uma dor dessa. Eu tenho 2 filhos e não dá para imaginar. Mas eu questionei naquele momento por que Deus não fez parar esse barranco. Eu pensei, quem sabe tantas outras pessoas também podem estar fazendo o questionamento e quem sabe com isso distanciando de Deus, se tornando ateu ou algo assim. Então, como eu acho que eu tenho um certo conhecimento, eu estou aqui partilhando. Não tem outra função a não ser partilhar. Inclusive, é um dos mandamentos de Cristo que partilhe conhecimento, que partilhe seus bens, que partilhe o amor, a carícia, o abraço, a palavra. E você pode pensar, mas Messias, quem é o Messias? E eu digo para você que Deus vai usar todo mundo. Eu tenho minhas falhas, como todo mundo tem, eu sou um ser humano. Mas se eu tenho vontade de partilhar, eu partilho, eu publico aqui no Face, então não é obrigatório, né, todo mundo assistir. Enfim, é partilhar mesmo. E depois eu pensei, puxa vida, onde está Deus? Porque acontece com essas crianças, mas também acontece um terremoto num determinado local, tipo o Haiti, e as casas dos pobres não têm a mesma estrutura das casas dos ricos. Quem morre são os pobres. Nas filas dos hospitais, à procura de um remédio, de uma cirurgia, de uma consulta, de um transplante, quem morre são os pobres. Se vê uma epidemia de gripe, de febre, seja lá qual for, quem morre é o pobre. Nas guerras, nos morros, nos guetos, pelo tráfico de drogas, quem morre é o pobre. E você foi fazendo esse questionamento, mas o pobre só ferra, só se lasca, né? Só se arrebenta. E onde está Deus nisso tudo, né? Então, fiquei me questionando. Falei, gente, pensei comigo. Eu vou fazer um vídeo para compartilhar isso. Deus não tem culpa de nada disso. Quando eu leio o Evangelho, naquele trecho que Jesus estava morrendo na cruz, e falou, Pai, por que me abandonaste? Naquela hora, a tortura, o sofrimento de Cristo foi tão grande que o próprio Deus virou-se o rosto e Jesus se sentiu abandonado pelo Pai. E mesmo nesse momento, Deus não colocou o dedo dele para impedir o sofrimento do filho. Talvez por ele ter virado o rosto, que é o que imagina, ele não imaginasse que a tortura do seu filho fosse tão grande. Talvez ele achasse que uns iam odiar, outros não iam segui-lo, outros iam marginalizar, xingar, mas torturar da forma que foi torturado, e a morte de cruz de bandido, porque só tinha morte de cruz o pior dos bandidos. Inclusive foi crucificado no meio de 2 bandidos, né? Isso chocou demais o coração de Deus, e Deus virou o rosto naquele momento, mas não interviu para impedir. Então Deus não vai intervir nas suas ações, no seu querer. Deus não vai mudar a sua ideia. Deus não vai intervir nas suas ações. Se você quer fazer o bem, você vai fazer o bem. Se você quer fazer o mal, você vai fazer o mal. Se Deus quisesse, poder ele pode. Se Deus quisesse intervir, seria paz na terra, né? O barranco ia cair, segurava o barranco, o assassino ia matar, ele segurava a arma, ia falhar, a doença brava não iria vir, o estuprador ia estuprar, o Bin Laden não ia funcionar, tanta a bomba do cara que é terrorista, as bombas nucleares das guerras, a ação do Adolf Hitler perseguindo os judeus, os esquerdas, os gays,
né, os negros, os imigrantes de uma forma geral, ele ia morrer, ia ter um infarto. Então, se Deus fosse intervir, a terra seria um paraíso. Ele deixou o livre-arbítrio, ele não vai intervir. As desgraças e as coisas boas são ações do ser humano. Então, a culpa disso tudo está no poder econômico. Aí você pode perguntar, ué, Messias, o que tem a ver o poder econômico com um acidente de um barranco, deles se cedendo, né, deslizando e matando aquelas crianças? O que ocorre é o seguinte: se na época da industrialização do país tivesse que trazer pessoas da área rural para a cidade, que teve o êxodo rural, todos nós sabemos disso, controlado. Trazia, claro que eu sou a favor ao progresso, à industrialização, traz-se para a cidade as pessoas para trabalhar, traz do Nordeste, enfim, traz para trabalhar. Equiparou, a indústria indo bem, para-se com a política de trazer pessoas para a cidade e traça-se uma política efetiva, uma política de manter o cidadão no campo, dando para ele um pedaço de terra, tá me entendendo? Para ele trabalhar, cuidar da sua família, ter sua vaquinha, colher seu arroz, seu feijão, seu milho, cuidar dos seus filhos, sem depender de vir para a cidade. Porque quem estava vindo para a cidade ganhava um bom salário, depois vinha o tio, vinha o irmão, e foi vindo todo mundo, e foi chegando na cidade, foi enchendo, não teve emprego para todo mundo, né, e nem espaço para moradia, e as pessoas começaram a invadir os morros, porque têm filhos, os filhos crescem, se apaixonam, se casam, têm filhos, é uma coisa dialética, né? Aí começam a fazer casas, porque tem o seu amor, quer ter seu filho, não quer viver com o pai, quer ter o cantinho. Vai lá naquela encosta, faz um barraco, faz uma casinha, vai, e virou o que virou. Qualquer chuva que vem, faz a desgraça que faz, e Deus tem culpa. Tivesse feito uma coisa, se o ser humano fosse prioridade aqui na Terra, como é para Deus, o cara tinha feito tudo controlado. Opa, porque o governo pode fazer isso. Os governos de todos os países podem fazer isso. Opa, tem a intensidade demográfica, né? Tem os institutos que faz isso com muita precisão. Opa, não dá para vir mais gente para cá. Então, não vamos deixar que crie esse monte de latifundiários que tem no Brasil hoje, né? Então, em vários países da Europa, no resto do mundo, tem controle de terra. No Brasil, não. Fazendo uma reforma agrária justa ali, mantendo o cidadão lá no campo, trabalhando. Precisou de mais gente na cidade, traça uma política econômica de emprego e renda para que essa pessoa venha com estrutura. Tinha que ter, não tem equilíbrio, não teve equilíbrio. Hoje está todo mundo na cidade, poucas pessoas vivem na terra. Está aí. Sobretudo nessa questão do acidente que passou no Jornal Nacional, não é Deus o culpado. Então não questione a Deus, questione o poder econômico. As pessoas que podem fazer algo e não fazem. Então é isso, queria partilhar. Se porventura você vai ter acesso a esse vídeo e questionou Deus sobre essas coisas todas, questione não. Deus deixou livre-arbítrio, tá? E baseado nesse acontecimento, nessa desigualdade da distribuição de renda, que é absurda a desigualdade, eu quero dizer que mesmo nesse momento, com toda essa desigualdade, ainda criaram-se a ideologia da prosperidade nas igrejas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Em nome de Cristo, pregando que você pode ser um milionário amanhã. E aí os pastores ficam ricos e atrás deles um monte de ovelhas que não passa da pobreza que está, com o pensamento que Deus vai dar riqueza para eles um dia ser igual o pastor. Ou ter dinheiro, ter casas espalhadas, ter bens. Isso nunca vai acontecer pela vontade de Cristo. Nunca. Porque é muito rápido. Nós estamos aqui para evoluir o espírito. E não vamos evoluir o espírito ajuntando bens aqui na terra.
Nós só vamos evoluir o espírito a partir do momento que você prove para Deus que é bom, partilhando suas ideias, ajudando mutuamente as pessoas, partilhando seus bens, ajudando um ao outro. Aí você evolui o seu espírito. E se você não faz isso, 80, 90 anos, passa que é uma maravilha de rápido. E tu tá indo embora, presta conta de que você fez aqui para evoluir o espírito. Então, tem um monte de balelas aí sendo explicadas nos púlpitos das igrejas, que parece que o ser humano vai durar 1000 anos. Ter. Ideologia da prosperidade. Teoria da prosperidade. Isso não existe. Então não ponha a culpa no Pai Todo-Poderoso, porque são ações do ser humano na Terra que é capaz de autorizar tais desgraças. E não passa de uma autorização. E facilita para que essas coisas aconteçam. Forte abraço.